Boa noite, gente. Vamos começar? Bom, a gente está encerrando hoje a série do Seminário de Orientação Lacaniana de 2024, é o nosso último encontro. Esse seminário que a gente intitulou O que ressoa no osso e seus restos. É um título que faz referência ao tema do encontro brasileiro, corpos aprisionados pelo discurso e seus restos. Como propôs o nosso querido Paulo Vidal, num cartel que eu fazia parte, ele, brincando com as possibilidades de tradução desse aprisionado, ele propôs o armadilhados. Armadilhados. Esse attrapé que ele dizia que tinha relação com a armadilha, né? Bom, então foi um tema que a gente buscou trabalhar, levando em conta a articulação desse tema com as jornadas da Seção Rio, a palavra e a pedra, interpretação e análise. Para nos ajudar a sustentar essa articulação, o Conselho da Seção contou com a presença das colegas diretamente ligadas ao trabalho epistêmico da jornada. Então, a gente teve um encontro. Para quem não esteve aqui todas as vezes, o formato era sempre esse, né? 2 conselheiras, uma coordenando, outra apresentando, e sempre uma das coordenadoras das jornadas ou da comissão científica. Então, a gente teve a Isabel, do Rego Barros Duarte, Paula Legei, Angélica Bastos e Ana Beatriz Zimmermann, que toparam essa parceria com a gente, de ajudar nessa articulação, que não foi tão difícil assim, né? Os temas se cruzaram. E, além delas, né, a presença do nosso colega da Seção São Paulo, Rômulo Ferreira, um dos coordenadores do Encontro Brasileiro, junto com a Alessandra Pessego, e que desempenhou a função de êxtimo do seminário, a quem também agradeço muito pela riquíssima parceria de trabalho. A presença do Rômulo nos seminários e nas reuniões preparatórias para os seminários, e nesse dentro-fora que a intimidade proporciona, ajudou a gente a retomar o eixo de trabalho cada vez que a dificuldade do tema empurrava a gente para uma certa dispersão. A gente estava falando disso ali agora, né, Rômulo? De que ele não tem como avaliar o que eram as reuniões em que ele estava. E o que essa função da presença dele, de evitar uma certa dispersão, foi fundamental ali, apontando uma bússola, né? Tinha um dedo que apontava ali, fazia a gente voltar para o eixo. Então, agradeço muito ao Rômulo por isso. Bom, seguindo, então, a tradição de orientar as leituras do seminário de orientação por um dos cursos de Miller, a gente escolheu o Sério 1, ou Um Sozinho, que é um curso de 2011, e que o Miller ajudou a gente a acessar esse difícil terreno do Seminário 19 de Lacan, né? Que foi o último capítulo, era o tema do Encontro Brasileiro. É um seminário onde a gente pôde acompanhar o gigantesco trabalho de Lacan, que usa e abusa de referências de vários campos de saber para fabricar preciosas ferramentas que vão apoiar a virada desse último ensino, né? Eu acho que mexeu, piorou. Tá melhor assim? Tá bom assim? Tá. É todo movimento que se constrói em torno da questão de operar com o real da clínica. Mais devagar. Tá bom. Não, isso é porque você está virando para o lado, aí fica abafando. O ideal seria você segurar. Se tá, puder, então eu vou segurar. Que abafa, entendeu? Tá bom. Eu vou ler de novo esse pedacinho aqui, né? Porque ficou todo picado. Então, eu estava dizendo que, seguindo a orientação de escolher um dos textos um dos cursos do Miller, a gente escolheu o Série 1, porque é o texto que dá o caminho das pedras ali para a leitura do Seminário 19. E que é um seminário super difícil, porque tem um mar de referências, filosofia, matemática, lógica, um seminário especialmente difícil, né? E que, nesse seminário, ele está ali construindo algumas ferramentas fundamentais, a gente vai vendo isso à medida que a gente vai minimamente se acostumando com elas, ferramentas fundamentais para a clínica desse momento, né? Para essa clínica orientada por um certo real, né? E essa questão do real foi uma dos fios que a gente pretendeu não soltar. Essa pergunta, o Rômulo vai desenvolver isso muito bem na fala dele, sobre o real da formação, o real em jogo na formação do analista, né? Foi uma bússola que a gente tentou não perder de vista nesse trajeto e que vai seguir orientando o seminário do próximo ano,
também sob responsabilidade do Conselho, que vai ter como coordenador o Romildo, a quem também eu agradeço muito por ter aceitado esse convite, e principalmente porque é um tema que ele trabalhou nesse seminário que ele acabou de dar, os três encontros sobre ensino e transmissão. Então, esse fio já está aí costurado, né? Que é um tema que não é fácil e que também eu não posso deixar de mencionar, que tem a maior importância o fato da gente ter agora na Seção Rio a nova Ondina Machado, nomeada pelo Cartel do Passe, aguardando essa transmissão. Então, toda essa costura em torno da transmissão do real do trabalho de escola está na pauta do seminário de orientação do próximo ano. Contamos com a transmissão da Ondina. Bom, então a série que termina hoje começou com o desafio de atravessar a primeira pedreira que a gente encontrou no trajeto, que foi a exploração dos planos do ser e da existência, que Lacan, se servindo da filosofia, distingue e articula, né? Não só separa, mas articula. Então, a diferença entre o que é da ordem do ser e o que é da ordem da existência foi o nosso ponto de partida para chegar até a difícil noção do A1, ou ADUM, algo dum. Nova ferramenta que ajuda a abordar na clínica um tanto da existência que não passa pelo campo do outro, que se apresenta na forma de um gozo opaco ao sentido, rebelde àquilo que o plano da linguagem é capaz de recobrir, e que a gente só tem acesso através daquilo que itera, né? Que repete no mesmo lugar. Um ponto que eu queria lembrar é que, assim, apesar da aparente aridez dessas referências extraídas da filosofia que o Lacan utiliza, o que está em jogo nessa ampliação de território desse momento do ensino é o feijão com arroz da clínica, pegando carona aqui na expressão que a Bel usou também no lançamento das jornadas, né? Tem a aridez, mas o que está em jogo é o feijão com arroz da clínica, porque é em resposta aos limites do que se passa no plano da escuta, do toma lá, da cá, da dialética, que o Lacan vai avançar na direção daquilo que do sintoma não cede ao trabalho de decifração, aquilo que repete sem que nem porquê e que com esse avanço do último ensino se torna matéria de leitura. Ler o sintoma é a orientação dessa nova clínica. Foi por aí que a gente tentou navegar. Então, foi assim que depois dos 2 primeiros encontros, em que a gente atravessou essa pedreira da virada do último ensino, tentando situar o A1, a gente foi experimentar na clínica o manejo com as ferramentas que esse ensino oferece. Então, primeiro foram 2 encontros, restritos ao curso do Miller, e depois a gente foi buscar na clínica uma ajuda para seguir, né? Então, em um dos encontros, o caso do menino lobo, discutido por Lacan no primeiro de seus seminários, foi relido a partir das referências do último ensino, na perspectiva da clínica do sozinho. Um caso de psicose infantil muito grave, de difícil manejo, onde não havia possibilidade de seguir os caminhos que passam pela decifração do sintoma, construção da fantasia. Uma clínica que não conta com os giros das ficções que recobrem o caroço do real. Quem esteve aqui pôde acompanhar, foi uma discussão super rica a desse encontro. O tratamento que Raquel e Angélica deram ao caso, na sua releitura, revelou a importância do manejo da analista, que permitiu, sobre um fundo de indiferenciação, a construção de um vazio, que até então não estava em operação no caso daquele menino. Foi um vazio inserido na cena, na base da presença dos corpos e manejo dos objetos, mais do que pelas palavras. Vocês devem lembrar desse caso, né? E esse manejo foi responsável por sustentar um mínimo de separação entre ele e o outro. A questão que ficou para mim desse encontro é sobre a natureza desse vazio, porque esse tema segue nos encontros seguintes, né? E também se podemos pensar no que foi proposto como uma operação que incidiu sobre o não recoberto pelas variadas representações do ser. Se a gente pode pensar que havia ali alguma coisa que a gente, às vezes, para esquematizar, a gente acaba reduzindo, né? Quando a gente fala do ao outro, do outro ao a gente acaba dando consistência para uma separação que é mais complexa. Essa topologia não é tão simples assim, né? Então, a minha pergunta é se a gente pode pensar que houve um caminho, né, de não negativado como um ponto de partida, se a gente pode falar de sem outro, né? Ou se essas 2 dimensões elas só existem disjuntas mais articuladas, né? Se a gente pode dizer que uma não vai sem a outra. Essa foi uma questão que ficou para mim e que não está inteiramente respondida.
Bom, o tema do vazio já estava presente desde o primeiro encontro, quando na conversa com Isabel, nós partimos do osso de uma análise, o livro de Miller, para trabalhar em torno da ideia da pedra, do osso, como limite da interpretação. Ali onde o vazio, na verdade, é um cheio de gozo, que se apresenta como vazio por sua rebeldia em relação ao significante e ao sentido. Então, sobre o vazio presença, diferente daquele vazio intervalo, né? A gente avançou muito na discussão seguinte, com o testemunho de passe do Ramandil, que a Marícia conduziu junto com a leitura da lição 11 do curso de Miller. O testemunho permitiu vislumbrar o percurso de uma análise que se inicia pelos descaminhos da verdade mentirosa para delimitar o gozo fora de sentido que habita o sintoma. O confronto, no final de uma análise, com o do gozo, com aquilo que resta, mais além da queda do objeto, mas que, como Marícia bem destaca, é algo que nós só acessamos pelas vias do S2, não tem um caminho direto para isso, né? E aí ela faz uma distinção super importante que vale a pena retomar, né? Não o S2 do discurso do mestre que completa esse vazio, mas o S2 que marca um limite de sentido. E aí também eu trago de novo um pedacinho da fala de Marícia que eu achei preciosa, que é quase um haikai, onde ela localiza o essencial do testemunho, naquilo que ela pôde usar ali, no mínimo giro entre dois enunciados, no final do passe do Han, que era do há um vazio em seu corpo, ele deve ser preenchido, há um vazio em seu corpo, ele é presença. Bom, relanço aqui a questão que ficou para mim sobre a diferença entre vazio intervalo do menino lobo e o vazio presença do testemunho de final de análise do Ramandil, porque não me parece que sejam da mesma ordem, né? Então a gente está às voltas com esse vazio desde o início, mas não parece que seja o mesmo vazio, né? Não é o mesmo vazio que se trata. Bom, a discussão que a Renata está propondo hoje, no entanto, vai permitir localizar esse vazio presença não só como aquilo que se decanta no final, né, no testemunho, que ali é muito fácil de localizar, mas como algo que, na temporalidade subvertida da psicanálise, marca um desde sempre paradoxal, né, porque é um caso de atendimento de criança, um caso atendido pela Rosário, e que a Renata e a gente trabalhou recortando trechos para iluminar esse momento do ensino, né? Então, não só no final, mas ali, né? É um desde sempre. Esse vazio que tem relação com o do gozo no final e que alguns testemunhos ganham nome litoral, um S1, que chamamos de nome de gozo, também habita como gozo opaco de sentido a experiência da análise desde o início. Não nomeado como no final, mas ainda assim presença. É muito sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Então, a gente vai escutar a Renata, as excelentes questões trazidas pelo Rômulo, que nos ajudam muito a avançar, né, frente a esses limites e impasses que a articulação entre teoria e clínica colocam para a gente. E depois também convidar a Rosário para entrar na conversa sobre o que esse caso do menino ensina para a gente. É isso. Tem caneta. Caneta. Não, pilou. Bom, gente, boa noite a todos. Enfim, primeiro eu queria, antes de começar a ler o texto, assim, só dizer que eu quebrei muito a cabeça para juntar a lição 7, a lição 13 e mais o caso. A gente discutiu muito juntos, foi super importante, assim, né? A gente ia passo a passo. Então, vamos ver se eu consigo transmitir aqui para vocês o que foi a dureza do meu trabalho. Assim, do meu trabalho comigo mesma em casa, tentando extrair o que tinha na minha cabeça, botar no papel. Não foi fácil, mas, bom, vamos lá. 2 de dezembro de 2024, noite de encerramento do Seminário de Orientação Lacaniana, O que ressoa no osso e seus restos. Seminário conduzido pelo Conselho da Seção Rio. Quero começar minha fala dessa noite agradecendo, mas gostaria que esse não fosse um daqueles agradecimentos formais que às vezes a gente precisa fazer. Eu quero nomear, uma a uma, minhas colegas do Conselho. Andréia Reis, Marícia Ciscato, que hoje não pôde estar aqui por uma questão familiar, infelizmente. Raquel Amin, que também não pôde estar aqui porque está nas jornadas da EOL. Ruth Cohen e Sarita Gelbert. E também nosso êxtimo, Rômulo Ferreira.
e agradecê-los por terem sido, nesse trajeto, os alguns outros de quem pude me autorizar a estar aqui hoje. Obrigada. Desde o início, nossa proposta foi nos deixar guiar pelo real em jogo na formação do analista, seguindo uma leitura do curso de Jacques Lamelaire de 2011, o Série 1, como a Andréa já falou, né? Ou ainda o Um Sozinho, como foi nomeado por ele mesmo posteriormente, L'un tout seul, em francês, que poderíamos traduzir por um todo só. A Angélica trouxe isso aqui na fala dela, né? Mas ficaria meio feio em português. Eu reforço esse título e as sutilezas de sua tradução só para deixar marcada a radicalidade da solidão desse um. Ou dos uns. São uns sem outro mesmo. O y a de l'un, o a um, ou a algo de um, ou ainda, como sugeriu o Paulo, a dum. Acho que o Marcos vive tocando nessa tecla, né? Da gente pluralizar esse um. Então, o y a de l'un é correlativo de a relação sexual não existe. Esse dito se dá no nível do real. Essa é a força da coisa. De trás para frente, com o olhar privilegiado do a posteriori, enxerguei a progressão do trabalho realizado no Sol desse ano, ou melhor, uma construção que tem na clínica seu ponto de basta. Eu gosto de pensar a clínica como essa encruzilhada, lugar onde algo se decanta, se encontra, mas também ponto de onde novas perguntas sempre nos relançam. Como curiosidade particular e contingente, a montagem de nossa arquitetura me proporcionou coordenar a mesa da primeira noite. Eu coordenei a mesa que a Andréa apresentou lá em junho e apresentar hoje, nessa última. E eu posso assegurar que o tempo escandido entre uma e outra, entre junho e dezembro, foi de intenso aprendizado. E não à toa, durante a preparação desse texto, eu me vi às voltas, de algum modo, com circunscrever o nosso trajeto. Como a Andréa acabou de mostrar, a gente foi da árdua filosofia das primeiras lições ao caso clínico que traremos hoje, conduzidos por Miller e pela pergunta-chave que deslocou o Lacan em seu ensino. O que, afinal, é o real? A pergunta do milhão. Sobre ela nos debruçamos todos os dias e a fazemos reverberar. Com ela, seguimos no sol, tentando acompanhar a fina leitura que Miller extrai de Lacan, da ontologia à enologia e à ôntica, do ser ao um, da dialética à lógica, do sentido gozado ao gozo opaco ao sentido, das múltiplas, coloridas, dramáticas e variadas apresentações do ser à misteriosa iteração da existência. A um, aquém e além do ser. Essa é a passagem, o pulo ao ultimíssimo Lacan, presente em praticamente todas as lições do curso. Em poucas linhas, tentei traçar o movimento que nos conduziu até aqui, para então apresentar a proposta de hoje. Mas antes, ainda um preâmbulo. No fim do congresso da MP em 2014, apontando o desafio que teríamos 2 anos depois, aqui mesmo no Rio de Janeiro, com o inconsciente e o corpo falante, o Miller nos disse: a psicanálise muda, não é um desejo, mas um fato. Ela muda em nossos consultórios de analistas. Façamos a aposta de que analisar o falacer é o que já fazemos. Resta-nos saber dizê-lo. 10 anos se passaram desde então e seguimos em torno de saber dizer o que é analisar o falacer. A mudança na clínica é experimentada por todos nós no dia a dia e fazer existir o inconsciente torna-se a tarefa ética do analista a cada encontro. Saber operar com os novos sintomas se faz urgente, sob o risco de sucumbir em devaneios nostálgicos com histéricas, obsessivos e psicóticos de outrora. Assim, para avançar, precisamos nos perguntar: como tornar operativas as ferramentas do último ensino? Como localizá-las num tratamento? Não se trata de, a todo custo, forçar a teoria no caso, mas poder extrair do caso o que apenas se faz possível à luz desses acréscimos. O seminário clínico da diretoria da EBP, Transferência e Interpretação na Clínica do Um Sozinho, ocorrido em 31 de agosto último, girou em torno de um caso de criança apresentado por Maria do Rosário Collier do Rego Barros, a quem também agradeço por compartilhar o caso conosco.
e nos pareceu ter, de algum modo, tocado em algo dessa experiência. Uma oportunidade para, principalmente, fazer uma nova leitura da clínica a partir de avanços teóricos e seus instrumentos, localizando os pontos de articulação dos trajetos do um ao outro e do outro ao um. Trajetos nada óbvios, uma vez que sabemos, pois vimos tratando ao longo desses encontros, a partir da leitura de Miller, que um e outro pertencem a níveis distintos, dois planos separados, cuja relação não passa pela dialética, mas sim pela lógica. O A1, por existência, pertence ao real. O outro, como discurso, pertence ao campo da linguagem e emaranha-se nos desfiladeiros do ser. O ser é semblante, a existência concerne ao real, nos diz Miller. Na tentativa de trabalhar essa distinção, e principalmente sua articulação, de manuseá-las, resolvemos dar mais uma volta e trazer alguns extratos do caso para conversar com o curso de Miller e com vocês aqui. Para apresentá-lo hoje, pensei numa inversão. Tentarei partir, digamos, pelo avesso. Destacarei uma cena pensada por Marcos André Vieira no dia da discussão do seminário, lá em agosto. No momento da discussão, o Marcos pensou essa cena, tá? E aí a gente achou que valia destacar, e eu achei, vou começar por ela. Mas é uma inversão, vocês vão ver. É difícil. Então, destacarei uma cena que ocorre já quase ao final do processo da análise de Luiz, um menino pequeno, e que, de modo muito preciso, condensa o que Miller nos apresenta na lição 7 do curso como a manobra que repousa sobre o um sozinho. Uma operação que sustenta a existência, que sustenta o um que há como primordial, ao preço de negativá-lo, para que promova a estabilidade de todo o mundo ao seu redor. Essa operação não é sem resto, algo desse gozo não se deixa negativizar, e com ele nos viramos em nossas análises e nas de nossos pacientes. Alguns chegando ao ultrapasse e fazendo disso um escabelo. Outros tratando de circunscrevê-lo, tocá-lo, roçá-lo, fisgá-lo no processo de um tratamento. Apesar de, no primeiro momento, descolar a cena das manobras da analista e de todo o trabalho que levou a ela, me pareceu importante começar por aí, por ser o mais difícil, o que raramente conseguimos recortar na condução de uma cura ainda em andamento e não levada até seu final e testemunhada no passe. Entender e circunscrever esse um na prática clínica é, afinal, a nossa novidade. Eis a cena pelas palavras da analista. Luiz vai fazer a experiência de como fazer aparecer seu nome a partir de uma marca invisível, cavada por ele no papel com um estilete, e depois recoberta com lápis de cera. A marca invisível se transforma em um vazio. Ele fica satisfeito em me mostrar essa sua invenção e começa a tentar inventar uma assinatura. Então, essa foi a pequeníssima cena que eu extraí do final já do... Agora, me servindo das elaborações de Miller na lição 7, tentarei reproduzir aqui para vocês, como posso, seu passo a passo com explicações e desenhos. Utilizando a matemática de Frege e a teoria dos conjuntos, Miller começa. Diria, primeiro, que é o um, apenas ele, a partir do qual vocês podem formular e pensar qualquer marca. Miller utiliza o algarismo romano 1 para nos mostrar isso. Então, Miller utiliza o algarismo romano 1 para nos mostrar isso, enquanto nós vemos Luiz cavar no papel com um estilete. Estou fazendo um paralelo com a cena do Analisando da Rosário. E Miller segue. Pois é somente a partir desse um que vocês podem formular e pensar a falta. Ao lado do algarismo romano, Miller escreve um círculo, que ainda não sabemos muito bem o que é. E continua, aspas, é a marca originária a partir da qual se conta
1, 2, 3, 4, sob a condição de passar primeiro por sua inexistência. Esse 1, vocês o apagam e terão a falta. Aqui, localizamos Luiz recobrindo a marca do estilete com lápis de cera e fazendo o vazio aparecer. Seguimos com Miller. A sequência de números se engata no 1 apagado, mas ao preço de um equívoco. Atenção, estou transcrevendo ipsis literis as palavras de Miller em seu curso. Aspas. Esse círculo que tracei aqui, ao lado desse 1, é o 1 apagado e a falta desse 1. Para dar origem à sequência de números, ele se torna 0. À esquerda, ele tem a significação do conjunto vazio e à direita, a significação de 0. O desenho fica assim. Acho que sim. Gostaria de chamar a atenção para esse ao preço de um equívoco, pois isso ainda me equivoca. Então, queria tentar fugir da tradução de equívoco por erro. Seria tipo, a sequência de números se engata no 1 apagado, mas ao preço ou pagando o preço de provocar no mesmo movimento uma ambiguidade. É equívoco nesse sentido. A partir dessa explicação e das discussões nas noites do seminário e em torno desse caso, um paradoxo se desenhou para mim e me ajudou. Esse equívoco, ou essa confusão, nos diz Miller, abre aspas, entre seu valor como conjunto vazio e seu valor como 0 inicial da sequência de números. É preciso primeiro 1 que se apaga. Tomamos esse apagamento para marcá-lo como 0 e assim a coisa começa. Fim da manobra, Luiz pôde inventar uma assinatura e se contar um entre os outros. Um trajeto possível do um ao outro, onde o menino pôde encontrar um lugar próprio e sustentar a singularidade de seu gozo no outro. Com essa operação, temos então coisas que coabitam. Não se trata de uma progressão temporal, apesar de podermos perceber um antes e um depois, um aquém e um além. O que, a princípio, é cheio de presença, representado pelo 1 em romano, e também pelo conjunto vazio. Bom, gente, lembrando que o conjunto vazio é, na verdade, cheio. Aqui eu vou precisar fazer uma referência ao texto do Marcos André Vieira, a parte que me cabe, que foi publicado no Coda 7, o boletim do Encontro Brasileiro, onde ele explica isso de uma maneira impressionante. Pela teoria dos conjuntos ou pela axiomática de Zermelo Fraenkel, que o Miller nem cita isso, o Marcos vai até uns lugares, enfim, difíceis. Então, como ele descreve, o conjunto vazio é cheio, pois é o conjunto de todas as partes impossíveis de serem contadas, que reunidas ganham lugar. Então, repetindo, o que, a princípio, é cheio de presença, representado pelo 1 em romano e também pelo conjunto vazio, precisa se transformar em 0 para que os elementos se contem. O que condensa um tanto de existência precisa desaparecer para que algum ordenamento ganhe a cena. Mas o paradoxo é que essa existência segue ativa, presente, e muitas vezes causa ruído e confusão por onde passa. Seus desacertos podem levar um falaceiro à análise. Após os holofotes na manobra que repousa sobre um sozinho de Luiz, gostaria de retomar o caso de outro ângulo e situar, a partir das manobras da analista, como se deu o trajeto do outro ao um, seu corte e suas emendas. Quando Luiz chega ao consultório, levado por seus pais, está visivelmente tomado por uma forte angústia que também o impedia de ir à escola. Desde essa primeira entrevista,
provocado por uma pergunta-interpretação da analista, dita com surpresa após um mal-entendido, compensação, o que fica aparente é a posição que o menino ocupava de compensação do irmão morto na fantasia materna. Sob a lógica do tudo ou nada, do compensar ou morrer, Luiz estava soterrado pelo opaco de um gozo deslocalizado e pela exigência de fazer a relação existir. O efeito dessa intervenção cria um intervalo, um respiro, um hiato por onde Luiz pode circular bem menos aflito. Depois dessa entrevista, Luiz consegue voltar à escola e é a mãe que, angustiada, permanece frequentando o analista. Tempos depois, após ouvir do padrasto que deveria ir dormir junto com as outras crianças, o menino volta a se angustiar e, dessa vez, pede para ir ver aquela moça que fez uma pergunta que ele nunca esqueceu. Vemos aí como a potência daquela primeira interpretação deixou suas marcas e abriu as condições para que a transferência pudesse se instalar. Luiz retorna, após seu desconforto, em se ver contado como um entre os outros e inicia, acolhido pela ductilidade da analista, um intenso trabalho de construção ficcional que o ajuda a lidar com... Aí, aspas, palavras da Rosário na apresentação de caso. Então, esse trabalho de construção ficcional que o ajuda a lidar com o limite experimentado nesse lugar de compensação. São inúmeras brincadeiras com bonecos e objetos à sua disposição, verdadeiros mitos infantis, onde personagens heróicos, ocupando perigosos lugares de exceção, ganham, pouco a pouco, contornos menos totalizantes. Desse modo, nas palavras da analista, Luiz, aspas, busca circunscrever um lugar vazio para conseguir abrir novas possibilidades de lidar com o que lhe escapa na relação com o outro. Nosso interesse aqui volta-se para a interpretação como limite, que, pelo ato mesmo de cavar um espaço, de questionar a fixidez do sentido condensado daquela compensação, permite a abertura ao trabalho da associação livre. Luiz põe em marcha a contingência do que sobrevém e dá ao inconsciente sua figura, seu desígnio. Com suas histórias fantásticas, ele tece uma estrutura de ficção verídica, ou seja, de verdade mentirosa. Essas aspas são Miller, tá, gente? Ao instaurar algum enigma sobre o desejo do outro, sobre a compensação como resposta, e ao se deixar orientar pelos trajetos do menino, a analista permite que ele jogue com isso e encontre outras roupagens para seus personagens. Uma segunda intervenção importante, que também funcionou como corte, mas dessa vez servindo como uma barra à infinitização metonímica da produção de Luiz, veio interromper uma longa série que o deixava sem lugar. Incluído pela analista como último filho na série de bebês da brincadeira, que nasciam, mamavam e imediatamente eram substituídos pelo próximo, Luiz se deixa cair do lugar ilusório de complemento e prosseguir seu trabalho de separação da sombra do irmão morto. Em seguida a isso, Luiz enuncia seu não saber sobre o que faz a relação entre dois círculos colocados sobre a mesa. Intervalo bem delimitado por onde circulam muitas construções sobre o que o interroga nas relações dos adultos que o cercam e em suas próprias com seu corpo. Novamente, histórias épicas de catástrofes naturais e travessias de desertos. Animais perdem partes do corpo, mas retornam à cena renovados, reconstruídos, podendo estar pacificamente entre seus pares, brincar e se divertir. Pelo relato da analista, sabemos que, pela primeira vez, Luiz se inclui e se nomeia em suas brincadeiras. É nesse momento do tratamento que aparece a montagem que destaquei no início. Um risco com estilete no papel, a cobertura colorida disso com lapiseira, o desvelamento de um vazio e a invenção de uma assinatura. E não podemos esquecer de contabilizar aí o júbilo de Luiz ao mostrar seu feito analista. Ele assina e vai mostrar para Rosário feliz, né? É impressionante como ele encena e nos ensina sua entrada no mundo de outro jeito, podendo contar-se um entre os outros, mas sustentando agora sua assinatura, aquilo de único e insubstituível
que cada falacer precisa inventar para se haver com o que nos ultrapassa, descompleta, insiste, itera. No meu entender, o que Luiz produziu aqui pode ser descrito pelas palavras de Miller. Não é nem metáfora, nem metonímia, não é da ordem do efeito de sentido, é do registro da existência, do registro do há, ilhá, ou mesmo do iá. Aqui, me permitam a concretude da abstração. Volto ao equívoco ou à ambiguidade entre o conjunto vazio e o zero, entre a existência e o ser, entre o furo e a falta. Um não vai sem o outro. O que aprendemos desse itinerário, com as elucubrações do caso Luiz, está intrinsecamente ligado às nossas próprias análises, ao real da formação, à passagem de analisante a analista, ao passe e ao ultrapasse. Termino com as palavras de Miller ao final da lição 13 para que a gente possa conversar. Aspas. No passe, o sujeito relata o que pode fazer com a falta a ser a qual ele teve acesso, ao passo que no ultrapasse é com o furo que ele tem de se haver. Uma vez reduzida a questão do outro, o de que se trata mais além do passe é a questão do um. O sujeito sabe se falar sozinho, ou seja, sabe ter reduzido o delírio por meio do qual ele pensava se comunicar com o outro da verdade. O paradoxo é que se ele apresenta esse ultrapasse nas formas do passe, é preciso consentir com a ficção do outro da psicanálise, enquanto que o ultrapasse o cingiu como sujeito em sua solidão. Todavia, é vital que ele consinta com essa ficção, pois é ela que ele deverá pôr a trabalho em sua prática como analista. Obrigada. Bom, boa noite. É uma honra para mim poder ter participado do SOL, o Seminário de Orientação Lacaniana. Todo esse ano de trabalho que termina hoje. Então, eu faço os agradecimentos ao Conselho pelo convite realizado por Andréia Reis, com quem tive o prazer de trabalhar não só no SOL, mas também durante toda a preparação do encontro. Ela era dona do dinheiro, né? Então tudo que se passava no encontro tinha que passar pela Andréia, e muito bem conduzido, agradeço também por isso publicamente. Mas eu destaco dessa experiência rica que eu tive, que foi participar da vida de uma sessão de uma maneira diferente. Muito diferente do que eu já vivi em outras situações no percurso da IBP. Mesmo que a minha participação ela se restringia às reuniões do Conselho, que tratava justamente da orientação lacaniana. Mas era possível verificar as diferenças, nuances, de como essa sessão funciona. A organização, a relação do Conselho com a diretoria, tudo isso vai se mostrando nas entrelinhas. Então, o que foi esse convite, né, para trabalhar nessa posição fora desde dentro e dentro desde fora, já que, de uma certa maneira, na sessão Rio, eu não participo do conjunto de membros, mas numa instância maior, na IBP, fazemos parte desse mesmo conjunto. Então, esse dentro desde fora, fora desde dentro, esse ir e vir me proporcionou, de fato, uma experiência ímpar. Então, acompanhar, né, como foi essa organização, os manejos dos membros do Conselho para orientar o trabalho, que incluiu as jornadas locais, o encontro brasileiro e a formação do analista. Esse ponto, né, que nós tentamos não distanciar muito, mesmo que em alguns momentos a gente se empolgasse com outras questões. E esse foi um percurso genial que eu pude acompanhar esse conselho.
eu às vezes me sentia realmente ultrapassado nas discussões. Assim, cada uma das conselheiras trazia as ideias e quando a gente estava indo com milho, daqui a pouco já tinha um bolo inteiro pronto, né? Destaco principalmente a participação de Marícia nesse sentido, que fazia um triplo carpado e voltava de pé, saindo da cena. Mas desse movimento de ida e vinda, né, era assim, quando o texto era finalizado e apresentado, era surpreendente. E depois seguiam os comentários dos colegas aqui na sessão, a discussão, né, e aí para além da participação do conselho. Nós escutamos agora a Andréia fazendo esse apanhado do que foi todo esse percurso e a apresentação da Renata, com um trabalho enorme que eu acho que daria para fazer mais umas 4 reuniões nisso que ela traz. E foi todo esse trabalho foi sendo depurado a partir da apresentação do caso que Maria do Rosário, que agradeço que vai entrar na nossa conversa também, apresentou no seminário clínico da EVP. Então, nós seguimos esse trabalho guiados pelo o que está em jogo, o real em jogo na formação do psicanalista, e o curso do Miller, como já citado aqui, foi escolhido como orientação. Mas, às vezes, ele nos desorientava muito, né? Então, estudando a matemática, estudando todos os caminhos que ele ia fazendo, de vez em quando a gente tinha que parar para pensar para onde nós estamos indo, né? Tinha uma tendência nossa a um certo desvario de entrar no detalhe, estudar a matemática como se fôssemos matemáticos, né? E eu entendo que só o recurso à clínica é que nessas horas vinha para dar um basta, né, nessa possibilidade de desvario. E como a Renata destacou, nós nos deparamos justamente com essa passagem, né, um pulo que Lacan dá para o último ensino, o ultimíssimo ensino, e que Miller nos mostra isso, né? Então, o que guiou e mostrou esse pulo, esse salto, foi o que Renata destacou. Há um para além e para quem do ser. Então, simplesmente esse destaque feito por Renata, ele já propicia, né, delimitar um vai e vem, do um ao ser, retomando a constituição do sujeito mesmo no primeiro ensino de Lacan, e até as últimas indicações para o fim da análise, indo do ser ao um. Ou seja, o percurso que nós temos aqui, do menino lobo ao, eu diria, o cordeiro de Abraão, nós podemos desarticular e articular os percursos desses tratamentos, seguindo o que a provocação de Miller nos instiga: saber dizer o que já fazemos ao analisar o falacer. Então, eu pergunto para a Renata se ela considera que a clínica extraída do primeiro ensino de Lacan, ela deve ser posta de lado. Ou seja, um desperdício nos ocuparmos do diagnóstico diferencial das estruturas, por exemplo, já que a Renata nos diz que saber operar com os novos sintomas se faz urgente sob o risco de sucumbir em devaneios nostálgicos com histéricas, obsessivos e psicóticos de outrora. A Renata localiza que a manobra que repousa sobre o um sozinho, mostrada por Maria do Rosário, nos ensina que é sustentada no real, no que está aquém do recalque ou da forclusão, no um que há como primordial, que Maria do Rosário sustentou esse tratamento. Ou seja, qualquer que tenha sido o caminho para a constituição do ser, é desde o real que o analista deve se orientar para operar? É uma pergunta que faço para a Renata, só porque essa pergunta ela se avizinha ao que Renata logo avança e diz como retornar, como tornar operativas
as ferramentas do último ensino, como localizá-las num tratamento. E já como orientação da própria Renata, mesmo antes de ir adiante nessas duas questões, ela nos adverte: não se trata de, a todo custo, forçar a teoria no caso. Orientação fundamental, que, se não for levada a sério, apresenta duas vertentes, no meu ponto de vista, perigosas e sedutoras. Uma, que é ler o caso sob um viés classificatório previamente estabelecido, fazer o caso caber nas manobras realizadas a partir do que se transmite na clínica, como é o caso de Maria do Rosário. Risco comum e frequente, já que nossa clínica não é estándar, mas sempre temos a falsa esperança de que ela possa ser domesticada, assim como o real em jogo. O segundo ponto, tornar imperativo o uso de tais ferramentas, mesmo nos casos nos quais as ferramentas, digamos, primitivas, continuam sendo as mais indicadas. Nós passamos um pouco por esse risco quando, algum tempo atrás, nós começamos a falar da clínica do real. Nessa clínica, nós nos entusiasmamos em transmitir momentos de corte, interrupção da fala do analisanto, arriscando um efeito sobre o real. No que diz respeito aos trajetos do um ao outro e do outro a um, Renata esclarece que um e outro pertencem a níveis distintos, dois planos separados, cuja relação não passa pela dialética, mas sim pela lógica. E esse ponto, para mim, soa sempre enigmático, toda vez que eu ouço e mesmo leio. Então, eu gostaria, Renata, que você arejasse um pouco mais essa passagem da dialética para a lógica, em se tratando da questão do um e outro, né? Retomando essa diferença. Posso rir nessa hora? Ha, ha, ha. Então, eu faço essa solicitação justamente porque, mesmo antes dessa passagem da dialética para a lógica, Lacan, no início do seu ensino, localizou no texto a negativa de Freud a diferença entre o juízo de existência e o juízo de atribuição. Quer dizer, a pura existência mais próxima ao real, que ele localizava nessa época como o que foi expulso, né? E na entrada do sujeito no campo da linguagem, os desfiladeiros do significante, o ser advindo do juízo de atribuição. Então, a maneira que você armou o seu texto, fazendo o que chamou de inversão, né, de tomar o caso Luiz pelo avesso, me provocou uma expectativa de escutar o caso por esse viés, pelo osso. Mas, ao mesmo tempo, o seu percurso, ele me trouxe uma experiência de eu mesmo estar me revirando ao avesso, né, com a necessidade de correr atrás do caso, comparecendo com o meu quinhão. Isso que eu achei interessante, o caso, ele traz essa convocação para a gente comparecer ali com a própria construção do caso. Então, é interessante que, nesse caso, a interpretação foi o que inaugurou, de fato, a transferência. E esse seria um tema muito importante para explorar, já que, do ponto de vista clássico, né, seria ousar essa inversão. Antes, tínhamos, como de uma maneira clássica, essa afirmação, primeiro a transferência, depois a interpretação. Então, qual seria o risco de fazer o contrário, sem que possibilitasse aí uma psicanálise selvagem? Então, essa interpretação que ocorreu no caso, nada sutil, possibilitou um duplo movimento no decorrer do tratamento. Ou seja, o desfiladeiro significante que havia sido construído, vou usar um pouco, a 3 tamancadas, como disse Lacan no Seminário 3, foi desmontado e um só golpe ancorado na presença da analista, o que possibilitou uma outra maneira de Luiz se instalar no mundo, não a partir de uma operação de metáfora ou metonímia, como Renata citou. Não é da ordem do efeito de sentido, é
do registro da existência do registro do A e IA, ou mesmo IA. Então, podemos dizer que houve uma regressão ao estágio do espelho, digamos, uma regressão secretariada pela analista, no que se apresenta no júbilo de Luiz, ao mostrar seu efeito, sua assinatura à analista. Você concorda? E, de certa forma, aqui Maria do Rosário está convocada, ver se concorda comigo, se considera que nós podemos localizar aí o ponto de partida de uma nova invenção. Quer dizer, um retrocesso, né, uma regressão ao estágio do espelho, e em seguida o que se inventa. E se estaríamos diante de uma aproximação do que testemunhamos no ultrapasse dos AEs, né, em um movimento muito parecido, eu acho, com o que o caso Luiz apresenta. Bom, poderíamos então fazer uma aproximação do que ocorre na formação psicanalítica a partir daí. Quer dizer, cada um chega na escola com seu percurso, sua formação que se deu desde as construções e articulações com o real do um primordial. O resto, sempre lá, insiste na formação que se propõe como psicanalista. E eu me pergunto, o que ocorre? Chega-se formado no âmbito da escola, e ocorre mesmo com as insígnias, e ocorre o mesmo que ocorre com as insígnias outras que nos guiam até aí. Ou seja, elas são deformadas. A análise pessoal, que visa o passe em última instância, a clínica supervisionada, que mira a garantia, e o estudo teórico submetido ao dispositivo do cartel, que responde ao ensinar o que não se ensina, faz o mesmo percurso que o caso Luiz nos demonstra? Podemos considerar dessa forma? Ou seja, é apenas sob a perspectiva do real sem lei que na contingência alcançamos, como analistas, algo da satisfação, como entendi o que o Marcos falou recentemente em uma das salas simultâneas do último encontro brasileiro, na qual o Marcos fez a função de AME com as palavras decantadas. Aliás, acho que Marcos abre um capítulo importante sobre a satisfação do analista ancorado no A1, para quem do exercício de seu poder, que é sempre uma tentação, como advertiu Lacan há muitos anos. Então, o que você acha disso que eu articulei com essa deformação que encontramos em nossa formação analítica, articulado com, eu propus com um caso clínico que foi do Luiz, e aproveitar que Marcos está na sala também para chamar para essa conversa, principalmente para falar dessa satisfação que ele nos aportou. Marcos tem esse poder, né, de fazer um improviso, de começar a falar, e depois a gente tem que sair correndo atrás do que ele formulou para poder entender e fixar alguma coisa. Então, oportunidade para ele trazer alguma coisa do que falou lá. Então, voltando ao caso Luiz, uma segunda intervenção fundamental se apresentou com como a barra à infinitização metonímica. E a Renata encerra a apresentação com esse itinerário de Luiz, né, relacionando com o real da formação analítica, com a passagem analisante analista ao passe e ao ultrapasse. Então, você me acompanha nessa elucubração que eu estou fazendo, Renata? Quer dizer, perguntas que eu estou colocando para a Renata, mas evidentemente é para conversarmos, né? Então, o que eu fiz a partir da sua exposição de que o AE advém da barra da infinitização, a infinitização da análise, e o AME, eu estou forçando um pouco as coisas, no que aparece, né, no relato do caso, quando surge o não saber sobre o que faz a relação entre os dois círculos colocados sobre a mesa.
Então, me parece que há aí algo que é destacado no caso, que se relaciona à formação do analista naquilo que, a partir do ponto de vista do AME, tornaria a formação infinita. Então, o caso demonstra uma transformação muito mais do que poderíamos propor como uma formação ou como uma constituição subjetiva. Então, é daí que eu estou tentando fazer essa articulação, articular essa experiência clínica com a formação do analista. Nas jornadas 54 da ICF, que ocorreram 2 semanas atrás, nós tivemos a apresentação de André Monokian, que tratou do tema das frases marcantes na música a partir de Johann Sebastian Bach. Ao dizer que ele só poderia improvisar, ali ele estava com um piano e ele foi propor uma improvisação a partir de notas que a plateia sugeriu para ele, e ele fez uma improvisação orientado por Bach. Mas ele disse que ele só poderia fazer essa frase marcante musical se o público interagisse com ele. Foi o que aconteceu. E, nesse momento, ele faz a referência ao Lacan, dizendo que, na sua prática de transmissão, Lacan se fazia agente de transformação a partir de seu ofício, conforme Miller também se refere, dizendo, já que tenta obter, o analista, então, tenta obter efeitos de transformação e que é preciso poder intervir ali onde isso se desenrola, onde a coisa se decide. Li tudo isso pensando na formação e na posição de Maria do Rosário diante do caso. Diferentemente da psicanálise dita didática, cujo objetivo era a formação, distinta da psicanálise como tratamento, Lacan reuniu esses dois aspectos. E aí o termo experiência exprime essa junção. Mas eu continuo com Miller, ele diz, tudo que se pode dizer, tudo que se pode conceder é que há efeitos de cura, efeitos terapêuticos, que se desprendem do processo único da psicanálise. E há também efeitos que podemos qualificar de didáticos, efeitos de formação. Mas esses efeitos que podemos assinalar não se cristalizam nem na cura, nem na formação. Ou seja, a cada passo da formação, da construção, um efeito Luiz se impõe. Eu ouso colocar dessa forma, tomando o caso Luiz como uma espécie de paradigma, correndo o risco daquilo que eu adverti agora há pouco. Nessa mesma vertente, Miller diz que quando há formação, aprendizagem, ela é, em primeiro lugar, uma formação retórica, a saber, o que se deve e o que não se deve dizer. E, de fato, não foi disso que se tratou no caso Luiz, já que, voltando a Miller, de novo, ele diz, é preciso aprender a se calar, é preciso que a fala seja rara, que ela possa incidir, reter a atenção do paciente. Ficou muito evidente no caso da interpretação. Então, no caso, é justamente o que surgiu da boca da analista, compensação, interessa perguntar se se trata de um ato, um tema que nós vamos nos ocupar bastante, proximamente, porque Miller toca nesse ponto ainda no Sério 1, falando de ação. Ele diz que o termo ação implica o de causa. De que modo, a partir do que faço como analista, posso ser causa de uma mutação, de uma transformação, de um efeito eficaz que toque no núcleo do ser. Coloca como pergunta. E para isso, o interessante é a colocação de que a heresia do psicanalista não é sair do campo da linguagem, é permanecer nele, mas regulando-se por sua parte material, ou seja, regular-se pela letra em vez de pelo ser.
Trata-se de realçar a letra como litura, como dejeto, para arrancá-la de suas afinidades com o ser. Bom, gente, vocês viram 2 trabalhos gigantes. Eu tinha até preparado uma questão para dar aquele pontapé inicial, mas a hora está super adiantada. E enquanto Renata e Rômulo estavam falando, eu fiquei pensando aqui se as pessoas que não estavam no seminário clínico puderam acompanhar a fineza dessa articulação, que é muito difícil, né? Isso que o recorte do caso permite desenhar ali, né, com essa analogia no mínimo dos mínimos que o menino consegue fazer com a cena. Então, eu acho que seria legal passar a palavra para Rosário, não para resumir o caso, mas eu acho que assim, Rosário, pensando que tem pessoas que não estavam no seminário clínico e que tem 3 momentos cruciais, fundamentais, porque tem alguma coisa que acaba se perdendo. Não sei se a Renata já quer falar antes para responder as provocações do Rômulo, ou se a gente passa a palavra... Porque, escutando aqui, eu fiquei com essa dúvida, sabe? Se quem não estava no seminário clínico pôde acompanhar o que essa articulação está propondo, né? O que vocês acham? Eu apresentar para a sessão Rio esse caso, porque... Fica o meu desejo de poder apresentar na sessão Rio esse caso que foi no grupo fechado dos membros da IBP, porque apesar desse caso já ter sido publicado outras vezes, com outros enfoques, esse aí foi novo para mim. Eu aprendi alguma coisa a reescrever, a voltar ao caso Luiz. O desafio do tema do seminário clínico me fez voltar ao caso Luiz. Então, para retirar alguma coisa que ele me ensinava, continuava me ensinando e me ensinava de novo. Agora, deixa a Renata falar, depois eu falo, porque... Né? Bom, antes de começar a responder as provocações do Rômulo, vou retomar isso que a André falou, porque esse era um medo nosso, né? A gente falou disso. A gente até pensou, caramba, faz o caso circular, não faz, mas um caso clínico circular pela internet não dá. Então, foi isso, gente. Foi tentar extrair pequeníssimos extratos e transmitir aqui para vocês alguma coisa. Espero que algo tenha ficado, mas realmente eu acho que tem essa questão. Bom, a primeira provocação, a clínica extraída a clínica extraída do primeiro ensino de Lacan deve ser posta de lado? Claro que não. Né? Você já faz essa pergunta sabendo da resposta, né? A questão é que o que eu quis trazer é a fala do Miller, importante, a psicanálise muda em nossos consultórios. Outra provocação que ele faz, a gente já sabe analisar o falaceira, a gente precisa só saber dizer, né? Ao mesmo tempo, quando eu digo dos psicóticos histéricas e obsessivos de outrora, eu acho que tem alguma coisa que a clínica ela está sempre à frente. A gente está sempre correndo atrás da clínica. Então, né, a gente falou de Paulo Vidal hoje aqui, eu vou falar de novo de uma frase dele que eu sempre repito, que é: o bom lugar do analista é na retaguarda da vanguarda. A gente tem que estar ali, essa frase é maravilhosa, porque é isso, a clínica é soberana, ela está ali, a gente está atrás dela. Então, como é que a gente faz para trabalhar com essa psicanálise que muda? Nos nossos consultórios, visivelmente. Né? Então, tem alguma coisa dos 9 sintomas que eu acho que a gente precisa estar aberto e que o último ensino nos ajuda para isso. Então, olhar para os casos a partir do último ensino é interessante. Não que a gente vá abrir mão do primeiro de jeito nenhum. E eu acho que esse caso é muito legal, porque eu acho que é um caso antigo da Rosário, né, Rosário? E que ela releu à luz do Um Sozinho para o seminário da EBP, e a gente deu o que eu chamo de mais uma volta. A gente ainda deu mais uma volta, porque quando a Rosário apresenta esse caso, ela vai da primeira sessão, dessa interpretação importante da compensação, vai indo, e essa cena que eu destaquei, que eu fiz a inversão, ela aparece no final mesmo, né? Assim, ela vai indo, tem um certo crescente até chegar à cena. Eu quis trazer aqui um pouco porque é a parte mais difícil para a gente. Dificílimo aparecer uma cena como essa, que você pergunta... Eu vou responder assim, tá, Rômulo, meio desordenadamente, mas você pergunta se
se essa cena pode se assemelhar a um testemunho de passe, né, ou uma análise chegada ao seu fim. Me pareceu. É difícil a gente falar de final de análise num caso de criança, né? Mas, de alguma maneira, ele faz uma manobra que possibilita ele estar na vida de outro jeito, né? Ele se coloca no outro de outra maneira, né? E eu acho que posso dar aqui uma continuação. Assim, depois dessa cena, ele tem um momento onde ele mesmo diz que quer terminar a análise, né? A Rosário consente, e depois ele escreve uma redação e manda para ela com toda uma ficção, onde ele se coloca como órfão. Ele constrói todo um outro roteiro para ele. É muito legal isso. Então, acho que essa cena mostra, né, essa cena que a gente destacou, é um pouco um suprassumo, assim, né, do trabalho que ele fez. Agora, não é sem a verdade mentirosa, não é sem as ficções. Todo o trabalho da fantasia, todo o trabalho, o compensação, nem acho que foi, como é que você fala, Rômulo, uma psicanálise selvagem. Acho que a gente sabe que foi muito... que teve muito ousado pelos efeitos que teve, mas foi só uma pergunta, né? Vou repetir aqui, assim, o menino chega muito angustiado, aí ele sai da sala, não consegue ficar, o pai traz ele de volta e ele faz uma pergunta que fica meio sem sentido, assim, sobre uma criança desaparecida. E aí a mãe entende imediatamente o que o menino está dizendo, e fala desse irmão morto, um filho que ela teve antes, que morreu, e o menino como compensando isso. Aí a Rosário que estranha, ela, compensação? Então foi um estranhamento da analista ali, e que isso, a partir, depois, a gente fica sabendo que foi uma interpretação importantíssima. O menino se apazigua, sai, a mãe fica angustiada, e tempos depois, quando o padrasto fala... numa cena que nem fica muito clara na apresentação, mas o padrasto diz para o menino, sei lá, estão em casa, nem sabe direito onde o menino está, se está dormindo com eles, mas o padrasto diz, vai dormir com as outras crianças. Então, é esse momento aí que angustia o menino, esse entre os outros, vai dormir com os outros, aí ele pede para voltar para a análise, falando, aquela moça que fez aquela pergunta que eu nunca esqueci. Então, o compensação abre esse espaço... é a primeira pergunta que abre esse espaço para ele começar a análise, né? Então, eu situei, depois da manobra, eu situei duas interpretações que eu acho super importantes. Essa e depois a outra que barra a infinitização dos nascimentos dos bebês, né? E eu acho que a gente, nos testemunhos de passe, a gente vê muito isso, né? Uma interpretação primeira que, de alguma maneira, abre digamos, para ontologia desencadeada, como o Miller fala nesse seminário, ele chama de Associação Livre de ontologia desencadeada. Então, eu acho que essa primeira pergunta, de alguma maneira, abre um espaço e faz o menino trabalhar, e essa última interpretação faz uma né, barra essa infinitização. De alguma maneira, a Rosário ter dito último filho... E tem todo, obviamente, né, gente? A gente não pode trabalhar sem isso. Tem todo o trabalho que o menino fez e que a Rosário consentiu, que eu chamo de ductilidade da analista. A Rosário foi lá acompanhando ele, circunscrevendo esse vazio. E aí tem os animais que perdem as partes do corpo no meio do caminho, até ele chegar nos dois círculos colocados sobre a mesa, que ele fala sobre ele não saber o que faz a relação entre esses dois círculos, e aí vem a cena. Ele risca com estilete no papel, recobre com lapiseira, aparece um vazio e ele faz a assinatura, e vai mostrar, feliz da vida, para Rosário a conquista dele. Agora, isso não foi sem o resto, né? Eu só quis destacar isso para a gente ver e dar mais foco, né? Para tentar, porque eu acho que de fato, muito legal para a gente entender essa maluquice matemática aqui, que é a sua questão, né? Já vou passar o microfone da gente. Essa questão que eu ri, dialética ou lógica? A gente está muito habituado a trabalhar com a dialética, né? Esse par de opostos, ou a interpretação mais... lá no monólogo da Parola, ele fala a interpretação semântica, que é essa que diz... tem sempre alguma outra coisa a ser dita. Você não disse, ou você disse... O que você disse não é bem isso, tem uma outra coisa a dizer.
né? Tem sempre a sobredeterminação. Tem sempre uma outra coisa a ser dita a respeito daquilo. Então, isso vai ao infinito. Enquanto que, eu acho que na lógica matemática, tem alguma coisa... E aí a gente poderia associar ou chegar mais próximo da interpretação assemântica, que é você não trabalhar com pares de opostos, não trabalhar com ou isto ou aquilo, ou uma coisa é isso, negando aquela coisa e chegando uma outra. É um pouco mais direto ao ponto, tem um pulo, tem alguma coisa que... enfim, difícil falar assim, né? Mas... sei lá, gente, falei muito. Mas só uma coisinha, porque eu acho que tem uma coisa importante disso, porque esse recorte, ele tem, assim, a capacidade de colocar alguma coisa que é muito difícil de imaginarizar, que é essa temporalidade subvertida dessa relação entre um e outro. Eu não sei se todo mundo entendeu a cena, que é genial, né? O menino faz um suco no papel com estilete e tem alguma coisa na hora que ele recobre com esse giz, que é na mesma operação, essa operação de transformar o vazio em furo. Então, é um recorte realmente precioso para a gente pensar que isso não está só no final da análise como ultrapasse, mas que está lá. É um desde sempre paradoxal, que a gente só pode dizer que é desde sempre a posteriori. Então, é muito precioso esse recorte, né, e o trabalho. Mas eu acho que essa ideia da Rosário de trazer o caso depois para a sessão é super bem-vinda. Mais uma volta. A Rosário quer falar. Depois a Inês. Eu acho a pergunta de Rômulo fundamental sobre essa questão da articulação do último ensino com o primeiro ensino. Essa pergunta não quer calar na nossa formação e na nossa prática, mas é essa ideia de que essa cena que a André relatou, e que foi por isso que eu ofereci o caso, porque você, no último seminário, se referiu a ela, então eu achei que ela poderia ser trazida aqui, mas é que isso pode obnubilar a gente para não ver o trabalho anterior e que se deu em relação ao que não é esse último ensino do vazio e do furo. Então, o que eu queria dizer por isso que eu falei para vocês, né, quer dizer, não é essa cena é o coração do caso, é o âmago do caso, como o Marcos assinalou, mas eu acho que ela é uma precipitação do caso. Quer dizer, então eu acho que faz diferença a gente pensar e destacar ela assim solta, apesar de toda a força que ela dá, que transmite, que ensina, mas pensar o que foi que ela surgiu como precipitação de um trabalho fundamental, lento e de corte, costura e por aí por diante. E que começou com essa pergunta da compensação, é uma pergunta que descongelou a fixidez. Essa pergunta ela me ultrapassou na hora que eu fiz, né? Não fiz, mas inclusive porque toda criança é uma compensação, quer dizer, a criança é uma compensação fálica para a mãe, Freud já dizia, então a gente fica com esse lado da compensação, né? Quando eu apresentei esse caso outras vezes, eu perguntava, mas por que questionar a compensação? Não é uma compensação, mas exatamente essa compensação aí descongelou essa fixidez que estava ali para a mãe e para ele, angustiante para os dois e que teve destinos diferentes no início para eles. Mas o que eu queria destacar aqui, falando disso, é essa cena da substituição de bebês. Porque ali onde é que ele cava na transferência, isso que ele vai cavar depois no papel com a assinatura dele. Porque essa substituição, ele vai experimentar o que cada um não completa, não satisfaz. Então, nasce um bebê, mama, sai do peito para nascer outro bebê, e assim era uma série, durou sessões isso, se acompanhando, e fazer o corte, quer dizer, mostrar um espaço entre um nascimento e outro, perguntar sobre isso, quer dizer, teve todo um diálogo aí entre mim e ele nessa sequência, mas é aí que ele cavava o buraco do que não completa entre ele e o outro, ele estava colocando em cena ali essa não completude, um bebê, o outro, mas ele estava aprisionado nessa série de bebês infinitas, que não terminava nunca. Então, o manejo disso aí, o aparecimento do último, que permitiu a ele produzir esse achado, de fazer esse achado e essa demonstração para mim de que algo estava registrado para ele desse vazio, que é algo que ele podia carregar esse vazio com ele, para estar no mundo entre outros e se diferenciar do irmão morto. Eu acho que o grande ensinamento desse caso é que não é pelo ser, é pela existência, quer dizer,
que você se diferencia do outro, que você se diferencia dessa série de bebês, essa série de irmãos ali. E eu acho que na... Oi? Foi se diferenciando que ele pôde ser um entre outros, mas para ser entre os outros, ele precisa reconectar-se com um único dele. E eu acho que é isso que ele ensina também, como o Rômulo muito bem destacou, para a vida institucional. Quer dizer, para você, entre outros, você está conectado com o seu que é incomparável, você pode ser substituído de uma maneira que não anula o que é singular e único seu. Então, isso tranquiliza também no jogo de permutação na instituição. Você sabe que tem algo seu que não vai ser substituído, mas é assim que você pode entrar na substituição e na permutação. Eu acho que é um pouco assim que eu oriento a discussão, a resposta para você. Primeiro, gostei muito, não sei o quanto, eu estou meio ruim de voz aqui, totalmente rouca. Agradecer, gostei muito do que a Renata trouxe, André e Rômulo. E eu acho, até o que a Rosário, agradecer muito a Rosário, eu já ouvi esse caso há muitos anos atrás, ouvi agora, e estou achando ótima ideia ela voltar a apresentar depois aqui na sessão. Eu acho que vai ser ótimo. E esse caso ensina muito, e eu acho que é o analista orientado pelo real, inclusive, esse caso, como a Renata já falou, e a Rosário também, é cheio de historinhas, cheio de ficções. Você acolhe e escuta as histórias todas, e as fantasias, e os sonhos, orientado pelo real. Então, eu acho que isso aqui eu acho que é importante. E eu achei interessante que o Rômulo se referiu a alguma coisa que, quando a Renata estava falando, eu fiquei me lembrando, que é o desfiladeiro dos significantes da demanda do outro, que está lá no Seminário 8, que ele fala, que a Renata falou assim, está aquém e além. Aí eu lembrei do aquém e além, que o desejo está aquém e além da demanda, né? Eu não sei se o Miller que fala isso, ou se é... Eu acho que o Lacan, a subversão do sujeito, mas também Seminário 8. Eu acho que o Lacan, acho que ali naqueles capítulos de desejo e demanda, na oral e anal, eu acho que o Lacan sempre foi orientado pelo real, a pesquisa dele é pelo real, né? Desde que ele fala de demanda e desejo, ele sempre tem. O que eu acho que pode mudar é que talvez o desejo está antes, empurra para entrar nos desfiladeiros, você satisfaz a demanda, o desejo continua, né? Só que eu acho que talvez esse ou real está no próprio significante. Eu acho que é isso que ele traz de novo, né? Quer dizer, não está só além a quem, está lá, né? Tá dentro, né? Na descompensação, na pergunta da Rosário, já toca no real, entendeu? A pergunta é uma pergunta, é um significante, como disse o Rômulo, né? Quer dizer, e essa pergunta, interpretação ou transferência, o que vem antes, essa questão Tostines, assim, ovo ou galinha, eu acho que é impossível de resolver, porque é ali na interpretação que a transferência acontece, que a transferência não é gostei da fulano, vou trabalhar, me acende algo do inconsciente, né? E eu acho que é isso que eu queria falar, que eu acho que ele estava... E eu acho que o menino, o tempo inteiro, como disse a Rosário, ele vai atrás o que ele não é compensação, o que é impossível compensar, né? Então, ele vai atrás desse impossível e ele só pode fazer esse caminho porque tem uma analista que está atenta a isso, né? Então, mesmo contando 10 mil historinhas, né? Então, é isso. Bom, antes de trazer alguma questão, eu acho que eu preciso também, fazendo parte desse conselho, agradecer esse trabalho maravilhoso que nós tivemos esse ano, né? Eu acho que foi um trabalho assim de pesquisa, de debate, de bater cabeça, de quebrar cabeça, né? E Rômulo nos apontando uma série de pontos e pensando questões importantes. E, assim, só agradeço por essa oportunidade, porque foi extremamente importante enquanto formação, né? Eu acho que a formação do analista passa exatamente por essas instâncias que a gente acaba ocupando e experimentando, né? Bom, eu assim, teria milhares de coisas, vocês trouxeram textos maravilhosos,
Renata, Rômulo e Andréia trazendo esse recorrido todo. Mas, assim, duas questões que eu gostaria assim, de trazer. A primeira é essa questão que você colocou, né? que a Inês já bem retomou. O que vem antes, o ovo ou a galinha, da interpretação, produzindo transferência, etc. E eu acho que teve uma forma de interpretação que produziu esse efeito, quando a Rosário toma um susto, repete, né, o significante, nesse momento, é algo que toca a questão da existência aí. Eu acho que toca nesse real, porque não foi uma interpretação semântica, não foi uma interpretação, você quer dizer que então o seu filho é não sei o quê. Não, ela deu um susto, ela disse, hã? Ela repetiu o significado. Eu acho que quando ela repete como um susto esse significante, ela toca no corpo aí, tanto da criança quanto da mãe. A mãe se angustia e a criança, de alguma forma, faz com que aquilo ressoa para que ela volte, né? Então, eu acho que nesse momento eu vejo uma interpretação muito mais vinculada ao esse último Lacan do que aquela do sentido, que a gente não joga fora, que eu acho que o Rômulo já fez essa pergunta para a Renata, é óbvio, né, que a gente não joga fora, tanto que as ficções todas do menino foram passíveis de trabalho, sempre, mas com esse real como ponto de furo, né, até que ele consegue construir um nome ali e enfim, eu não sei se seria um retorno ao estado de espelho, como você trouxe, né? Eu entendi mais como algo de uma autorização de mim mesmo. Então, eu sou fulano de tal, eu me assino, eu me responsabilizo pelo meu ato. Foi como eu entendi. Pode ser que eu esteja errada, é só uma questão. A outra questão que eu acho super importante é que quando você também, Rômulo, você fez o apontamento entre o caso do menino e um final de análise, né? No caso que a gente trabalhou aqui também, né? Do RAM, eu acho que tem alguma coisa em comum que a gente tem que lembrar, é a reiteração desse A. Né? Reiteração do A, como o Miller até trabalha no texto dele, que é esse objeto como um objeto fractal, ou seja, aquilo que você decompõe em várias partes, na verdade é o mesmo. Então, o que se repete é o mesmo. E aí a gente até discutiu lá, o que é resto? E eu dizia assim, eu não sei se eu entendo o que é resto como algo que sobra. Para mim, resto é o que está ali desde sempre como uma reiteração. Então, a reiteração tanto pode estar nesse lugar de um começo de um tratamento, como está no fim, é o mesmo, né? É algo que não é eliminável. Então, nesse sentido, eu diria que há sempre uma aproximação, há sempre um mesmo ineliminável em toda análise. Era isso. Marcos, vou furar a fila, desculpa. Mas é bem rápido, na verdade, porque vai um pouco nesse finalzinho da fala da Ruth, que eu também fiquei pensando nisso, nessa provocação aí do passo com a análise do menino, né, que se aproximam. E acho que quando a Rosário estava falando da série infinita dos bebês, me fez pensar o haikai que você destacou do trabalho da Marisa. Há um vazio no corpo que precisa ser preenchido, nessa coisa da série infinita dos bebês, de que vai ter essa compensação, e há um vazio. Exatamente. E a outra frase é: há um vazio no corpo que é pura presença. Então, esse vazio que é pura presença tem ali a assinatura desse menino, quando ele assume isso como sendo ele. Eu não sei se o estágio do espelho também, eu fiquei embolada aí com isso, não está tão apoiado no outro, no significante do outro. Eu acho que teria essa diferença, assim, essa assinatura como algo que destaca ele, ter esse apoio no significante do outro. Não sei. Seria isso que... Minha cabeça girando, coisa demais. É exatamente o sentimento de querer continuar. Agora começou, talvez, para começar o ano que vem, mas agradecendo também. Sei lá, eu tentei partir da provocação do Rômulo, mas eu não me lembrava como é que eu cheguei lá, mas eu acho que eu lembrei. Eu acho que eu consigo fazer, para não ser muito longo, acho que a nossa dificuldade é o que é esse negócio, essa experiência do Luiz, o que ele fez.
E a gente tende a dizer que é mais do mesmo. Difícil é dizer qual é a diferença que esse tal desse último ensino trata. Então, apesar de a gente dizer, não pode perder o primeiro, não pode perder o primeiro, mas a gente não consegue articular. Acho que era a questão da Renata. Porque talvez não seja articulável aos modos como a gente conhece, está acostumado. A gente está acostumado a articular os modos da dialética. Dialética é muito mais do que toda a nossa base da clínica, é a intimidade, é o objetuar, é a angústia, é o estranho do Freud. Quando o Rômulo fala da negativa, aí já é outra coisa. Não é mais essa. O mais antigo volta disfarçado. Dialética é aquilo, se não fizer análise, o seu namorado volta encarnado no próximo, seu ex volta encarnado no próximo. É a estrutura do recalque, é a estrutura de uma repetição que você pode tentar encontrar alguma coisa diferente, aliás, igual, mas está sempre diferente. Você jurava que ele era outro, mas aí depois você descobre que é o mesmo. Mas só descobre que é o mesmo quando separa. Você não consegue encontrar essa mesmidade. E você não consegue lidar com alguma coisa que só é o que ela é. Aí a gente chama de singularidade, disso é furo, aí é o real que foge, que escapa. Não, mas esse negócio é para falar de alguma coisa que está ali. Por isso essa tal da existência. Então, é difícil, a gente não está formado para isso, a gente está se formando. A ideia de que é possível, de vez em quando, é o que é. É estranho para a gente isso. E aí a gente bota isso no final da análise. Porque, pronto, aí chegou, é o que é. Isso dá ruim. Porque a gente vai ficar querendo sonhar em ser o AE que conseguiu chegar na terra prometida do é o que é. Então, é uma formação coletiva, a gente está fazendo. Então, eu entendo, eu colocaria aí assim, essa cena do Luiz, quando ele escreve ali, a gente tem que imaginar que isso é a mesma coisa dos outros momentos. Não, a gente vai dizer que teve uma progressão lógica. Aliás, outra coisa, Möbiano, a gente usa Möbiano sempre para falar isso. Möbiano quer dizer o quê? Dialética. Então, a gente está falando de alguma coisa que não é möbiana. Pelo menos assim o Millet está dizendo. E a gente diz, não, mas é uma relação möbiana entre o 0 e o 1. Não, não é möbiana, é outra coisa. Essa outra coisa que a gente chama de lógica sem ainda pegar muito bem. Então, eu queria dizer uma espécie... Eu ficaria numa espécie de concomitância. Assim, as coisas estão lá. A ideia do fractal, acho que é um pouco isso. Então, de outro jeito, a gente está tentando falar de uma espécie de ponto onde as coisas são, sem que seja preciso contar historinha nenhuma. Isso é muito estranho para a gente. Sem história. Sem 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai direto no caso, onde ele fala do como é que foi que se estabeleceu um lugar de sujeito, como é que foi que conseguiu. Mas nessa ceninha que eu fiquei tentando marcar, já está tudo lá. E a gente tende a dizer, mas isso foi uma progressão lógica, que ele chegou lá depois de tal e tal coisa. Se a gente continuar assim, a gente vai de novo para a historinha. Se a gente disser que a lógica é passo 1, depois o 2, depois o 3, a gente já está no ser. Então, a lógica não é isso, é o que é. Deus axiomas? É. Não tem esse negócio, é ex nihilo. Isso é muito difícil para a gente. E a gente está tentando. Eu queria, essa fala é para dizer, vamos continuar. O que eu diria de articulação é só isso. Essa cena do Luiz já está. As outras 3 cenas são a mesma coisa, só que de outra maneira. E não foi um caminhar. A gente tem que tomar cuidado com esse caminhar. Agora, eu sei que a gente precisa caminhar. Gente, maravilha. Terminamos.